Olá, bem-vindos, canal Tejanos mais uma vez, agora com o É Agora. Estamos mais uma semana e mais uma terça-feira com os nossos ouvintes e o convidado de hoje deste É Agora é o Lar Andaluz Centro de Conhecimento. Pela voz da irmã Mafalda Leitão, que iremos de seguida começar a escutar. Obrigado, irmã. Mafalda Leitão, muito obrigada por terem ouvido também. Por ter acedido a estar connosco nesta ocasião e nesta altura. Nós estamos com esta preocupação de falar com várias entidades sobre aquilo que se vai passando no seu seio, para dar conhecimento a mais pessoas a partir deste canal Tejanos. De referir que o programa de hoje é moderado por Nelson Ferrão e a técnica está a cargo do Francisco Mendes. Também referenciar e relembrar que estamos no canal Facebook com este Tejanos e também no YouTube e no Twitter, antigo Twitter, atual X. Feitas estas apresentações, agradecimentos, vamos para a conversa, mais uma vez agradecendo à irmã Mafalda Leitão e começaríamos talvez por uma situação de enquadramento, antes de passar ao Centro de Conhecimento. Fundação Madre Andaluz. Quando é que começou? Tem ideia, irmã, quando começou a Fundação Madre Andaluz? Tem sim, isto é engraçado porque nós começou logo por dizer Lar Andaluz e todos esses nomes existem, mas em tempos cronológicos diferentes. A Fundação é mais recente, o nome Fundação Luís Andaluz, eu não sei precisar o ano, mas eu creio que é ali para a volta dos anos 50, mas a instituição como tal começou muito cedo e com o nome de Instituto Nossa Senhora dos Inocentes, ou Asilo Creche Nossa Senhora dos Inocentes, e vai fazer 100 anos em 2025, portanto... Estamos à beira. Estamos à beira, exatamente. Portanto, a Luísa Andaluz compra o Convento das Capuchas em... desculpem, 17 de fevereiro de 1924, portanto, faz agora 100 anos. Pois o convento, como tinha sido expropriado em 1910 e estava também bastante degradado, não só pela expropriação, mas também pela degradação própria do edifício, teve que fazer algumas obras e consegue, as meninas vão para a instituição 21 de janeiro de 1925, portanto estamos assim com datas muito próximas, bonitas em cima, exatamente. Tá bom. E nesse caso, criada dessa forma... Mas Luísa, já agora deixa-me só especificar uma coisa, ela já trabalhava, pronto, ela começou a trabalhar no Convento das Capuchas ainda com as Irmãs Capuchinhas residentes, não é? Com a Ordem Terceira de São Francisco residente, como é que... eu esqueci do nome técnico que dá o mesmo. Começou a trabalhar aos 14 anos, portanto, ainda no século XIX, no final do século XIX, e trabalhar lá na escola que elas tinham para crianças de rua. Depois dá-se a República, a escola fecha, em 1910, Luísa não pode fazer mais nada. Em 1914 abre uma casa de trabalho no Largo de São Julião, não sabemos muito bem qual é a casa, será o que é hoje a GNR ou alguma outra casa ao lado, não sabemos bem, sabemos que era no Largo de São Julião. Mais tarde, com a questão da pneumónica também, e ela a querer albergar as crianças que ficaram órfãos com a pneumónica de 1917-18. Também já não tem espaço ali e pede aquilo que é hoje a Biblioteca Municipal de Santarém, o Palácio Brancamp, que era de um primo, o Anselmo Brancamp, e pede-lhe que, como estava vazio, eles viviam em Lisboa, para poder lá estar. E fica lá durante algum tempo, até as obras na Fundação poderem estar concluídas, ter comprado a Fundação e poderem estar concluídas. Já com Anselmo Brancamp já tinha morrido, a viúva queria deixar o testamento, portanto, deixar o edifício ao município de Santarém, e a Luísa ia-lhe pedindo um bocadinho de tempo, porque tinha lá as crianças, para poder passar para a Fundação. Portanto, a Fundação, de facto, faz agora
na Convento das Capuchas, aquilo que nós hoje temos a Fundação Luísa da Luz, vai fazer 100 anos, mas o trabalho de Luísa já vem anterior. Muito bem. Já agora, e a propósito disso, já mais ou menos estamos a perceber os objetivos da criação da Fundação, mas especificando melhor os objetivos. Porquê a Fundação da Luz, ou que trabalho é que a Madre da Luz fazia? Que ela fazia na época ou que a Fundação faz hoje? Que ela fazia na época, não é? Hoje estamos mais na época, na parte... e depois já transportamos para os tempos mais atuais, sim. Luísa tinha uma grande preocupação por tudo aquilo que fosse uma educação, mas uma educação que chamamos integral, ainda a definir bem o que é este tema para Luísa, é um tema conceituado na educação, mas para Luísa, especificamente o que é educação integral para ela, ainda estamos a trabalhar sobre, mas portanto, o que ela procurava era, vendo também a parte social, nós hoje queixamos dos nossos tempos, mas aquelas alturas não eram nada fáceis, vendo a degradação social e os problemas de educação que havia, principalmente femininas, não é? Pensamos que as mulheres não tinham acesso à educação e o que tinham era muito baixo, baixa escolaridade, exceto as classes mais altas, tinham as suas professoras particulares, como aconteceu com Luísa, não é? Que tinha as suas professoras que vinham, uma alemã e uma inglesa e não sei o quê, e que viviam em casa e que as ensinavam, de resto tinham muito pouco. As outras pessoas não tinham acesso, portanto Luísa preocupava-se muito com isso. E esta educação para ela era a base de uma transformação social e de uma vida em sociedade, com autonomia, com empenho, melhor. Portanto, o que ela dizia, se educar estas mulheres hoje, podem ser boas mulheres, boas mães de família, podemos ter uma outra sociedade e elas podem viver com autonomia. Portanto, ela preocupou-se com isso. Com a pandemia pelo meio, albergou também aquelas que eram órfãos, porque é o que ela dizia, os bombeiros já fizeram muito, todos os outros já fizeram muito, agora reuniu algumas senhoras da sociedade da época e disse, agora é a nossa vez também de colaborarmos. Pronto, e portanto faz isto e dá, e tenho conhecido pessoas, netos de pessoas da altura que foram, e que Luísa recolheu na altura, depois arranjou famílias para elas, depois, pronto, toda esta parte é uma. Depois, paralelamente ao que estamos aqui nos anos 20 do século passado, paralelamente ao que ela fez no Convento das Capuchas, tinha aberto em 1923 já na sua residência, naquela casa grande ao lado da Igreja do Milagre, onde as irmãs Sérias Nossa Senhora de Fátima vivem, e onde está um dos polos, porque hoje o que temos aqui em tema é a Luísa da Luz Centro de Conhecimento, mas já lá vamos. Um dos polos do Luísa da Luz Centro de Conhecimento, na Casa Amada Luísa da Luz, que era a sua casa dos pais. Em 1923 ela abriu um colégio para meninas, e um colégio para meninas que de certo modo também podiam pagar alguma coisa, não é? Mas sempre com o mesmo intuito, portanto, tanto para estas meninas que tinham alguma possibilidade de pagar a sua mensalidade de educação, como para as outras que estavam, depois, um ano depois, do outro lado da rua, no Convento das Capuchas, que não podiam nada, a ideia de Luísa era sempre a mesma, portanto, era educar estas mulheres, educar estas raparigas para poderem ser mulheres interventivas na sociedade e autónomas na sociedade. Isto foi ela fazendo toda a sua vida. A seguir o colégio expandiu-se e foi para o Monte da Fau, onde hoje é a Escola Superior de Educação. Além deste, ela foi abrindo um pouco, ela dizia, era um afã, quando eu abri uma escola, logo estava já a pensar em abrir outra, e portanto abriu, não escola do ponto de vista mais formal, de ensino formal, mas o que ela chamava os centros de trabalho, as casas, os asilos creches, imensos, que foi abrindo um pouco por todo o país, porque de facto não havia muito nessa altura, abria por ela ou grupos locais que lhe pediam ajuda para ela ajudar, uma espécie de gestora, não é? De fazer assessoria de certos modernos a esses grupos de senhoras ou grupos locais que o fariam, e portanto ela fazia depois parte da direção, ou não, outras vezes não, passava por lá, ajudava, e são de facto muitas. Pronto, depois a congregação continua um pouco esse legado de Luísa, algumas ainda se mantêm hoje, como a Fundação Luísa da Luz, vai-se modificando no tempo, mas chega até hoje, e hoje é um lar de infância e juventude, e portanto alberga crianças que são retiradas da família pelo tribunal, e portanto a ligação à Segurança Social.
E pronto, e depois temos outras também, não só já em Portugal, mas também noutros países, onde continuamos também esta missão de educação e de educação de com o intuito de integral e de transformação da sociedade e da pessoa no seu todo, também noutros países, como Angola, como Moçambique, como na Guiné, especialmente, estou-me a lembrar agora destes assim, africanos, não é que noutros países não possamos também fazer um pouco, e que trabalham nisto, coisas tão simples como fazer um local de atividades de tempos livres para as crianças, por exemplo, em Moçambique, ali na zona, na periferia de Maputo, onde nós temos uma comunidade, onde as crianças da primária têm 3 horários escolares, não é? Manhã, ali Sim. da manhã e à tarde. Depois estavam o dia inteiro sem fazer nada na rua, e faziam-nos imensa pressão, então estão lá em casa, tem ATL, tem explicações, tem isto, pronto. E isto vai-se continuando assim. Então, podemos dizer que essas são as características da instituição. Estas são as características da missão educativa de Luísa. Da instituição Fundação Luísa Andaluz, como eu disse há pouco, é um lar de infância e juventude para crianças e jovens retiradas do seu, que não podem viver no seu seio familiar. Essa é a fundação, é muito específica, essa é mesmo específica. As outras instituições são diferentes, estes centros sociais, a ATL, a Centro de Explicações, a promoção de mulheres líderes, há muitas outras coisas noutras instituições diferentes. A da fundação é especificamente esta. Então onde é que se mete o Luísa Andaluz Centro de Conhecimento? É só a pergunta. Já lá vamos. Estou a ficar agora mais curioso em perceber como é que é a organização, ou seja, está-me a falar em várias entidades, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, a partir do efeito, podemos dizer, da Madre Andaluz, da Madre Luísa Andaluz. Exatamente. E organicamente, como é que isso funciona? Essa foi a missão, ela foi abrindo espaços e foi havendo espaços para passar a sua mensagem e o seu trabalho, e como é que esses espaços se articulam agora todos uns com os outros, ou já estão autónomos, ou há uma liderança, um pensamento geral que tem os filhos todos por aí abaixo? Como é que é? Sim, pronto, alguns espaços que Luísa fundou foram para outras entidades depois continuaram autonomamente, sei lá, estou-me a lembrar o Instituto Sobral, não é? Almeirim. Luísa também ajudou, porque eram famílias muito amigas e muito próximas, também ajudou, mas foi sempre independente, não é? Como outros lá. Estou a lembrar uma escolinha cá aqui em Lisboa, de uma paróquia, na Igreja dos Mártires, que ainda existe hoje, que pertence, é muito peculiar, pertence a uma paróquia, porque é uma coisa quase em Portugal, eu creio que não existe muito, não sei se não será mesmo a única, e que na altura Luísa começou a pedido do prior da Igreja dos Mártires, e hoje continua, e é uma coisa completamente autónoma, ela ajudou a começar, e completamente, portanto, há estas instituições. Há outras que ficaram ligadas a nós, e quem são nós? Nós são a Congregação das Serras Nosso Senhor de Fátima. Sim. Eu há bocadinho estava a contar ao princípio que na casa de família dela, ela abriu um colégio para meninas com um bocadinho mais de possibilidades financeiras em 1923. Esse colégio foi o germen da congregação. Portanto, na altura não podia haver congregações religiosas em Portugal, elas tinham sido expulsas, assim como as capuchas foram expulsas em 1910. Não havia possibilidade de haver formalmente congregações religiosas que estavam muito confinadas e eram para acabar, não é? A maior parte delas tiveram que sair e ir para outros países, e a nossa surge precisamente por esse vazio que existia no nosso país, e portanto Luísa tinha esse desejo no coração de ajudar, de multiplicar este seu bem. Ela queria ser carmelita, pois ao fim de 7 anos a lutar com esse desejo, foi percebendo que não era por aí o seu caminho, e surge então em 1923 com esse colégio na sua casa de família, o primeiro grupo de mulheres que se unem a Luísa para começar uma obra com ela de eclesial, de pastoral na igreja em Portugal, mas que passava muito no início por esta formação das jovens raparigas da época, com o colégio. Nós dizemos sempre isso começa aqui, mas já tinha aqui um paralelo, que era em Lisboa, na Rua de Santa Marta,
o episcopado, os bispos de Portugal tinham-se reunido também numa altura em que não via o que nós estamos aqui hoje a poder fazer, a falar abertamente do tema que queiramos dizer, não havia essa possibilidade, e havia um jornal que eram Novidades, que fez agora 100 anos, esteve agora na comunicação social pelo seu aniversário agora em dezembro, e restaurou esse jornal Novidades e a empresa União Gráfica, aqui em Lisboa, aqui no centro de Lisboa, na Rua Santa Marta. E as irmãs são as primeiras, irmãs que não eram irmãs, eram dos senhores, das salariadas, mas que trabalhavam como operárias na empresa União Gráfica para poder trazer à luz do dia, como elas diziam, algum fulgor mais do pensamento cristão da época e da Igreja, para poder ser essa expressão. Portanto, nós acabamos por nascer em 1900, nós e servos Nosso Senhor de Fátima, por nascer com estes dois pés nessa altura. Então, diga-me só uma coisa já agora. E, portanto, deixa-me só terminar só que me fez pergunta. Portanto, todas as entidades que ficaram connosco, como, por exemplo, os centros sociais da Ericeira, da Bendita, de Valado, não sei o quê, que alguns ainda estão, outros já não connosco, ficam com... Algumas são instituições autónomas, trabalham por si, têm as suas direções, mas, de certo modo, a Congregação de Servos Nosso Senhor de Fátima faz este cimento, este elo de ligação entre elas, sim. Eu estava a tentar especificar melhor para percebermos porque... Sim, porque é uma confusão estes nomes todos, eu percebo lindamente, está sempre complicado. Em Santarém tudo é lar andaluz ou tudo é fundação, seja o que for. Mas era isso, sim, mas esse 1923 é a partir de Santarém ou é a partir de Lisboa? Este 1900 é nos dois lados ao mesmo tempo. Em Lisboa, em junho de 23, em Santarém, em outubro de 23. Mas digamos que a data oficial que nós usamos para o início da congregação, porque é mesmo Santarém, porque é em Santarém que elas se reúnem e começam a viver a sua vida em conjunto, em comunidade e com objetivos específicos juntas, não é? E com este pé em Lisboa também. Mas de facto são estes dois, sim. Certo, e por isso fizemos agora 100 anos em outubro de 2023. É isso mesmo. Está tudo assim, cheio de festa. E ficou um pouco esta explicação, esta tentativa de compreender, por um lado, a ação pastoral de Luís Andaluz, depois dá a ideia que é um pouco as ramificações que foram surgindo ao longo desse caminho, com pessoas que queriam fazer esse caminho de apoiar os mais debilitados, sobretudo as jovens, era mais para o sexo feminino, era isso? Sim. Depois... não havia escolas mistas, não é? Sim. Luísa tem duas... há um asilo de rapazinhos em Évora e em Santarém eles pedem, acham que ela só se dedica às raparigas e eles também querem, e ela abre uma escolinha para rapazes na Travessa do Postigo de Santo Estevão. Em que tinha essa parte da escola de rapazes e tinha uma escola para criadas de servir, como se dizia na altura, tinham aulas noturnas, mas depois acho que as criadas não frequentavam muito, acabou por fechar, e os rapazes, como ela escreve nos escritos dela, diz assim: acabámos, era muito bom porque era pertinho da fundação, portanto elas apoiavam da fundação, tinham uma professora, mas iam apoiar e as irmãs vinham da fundação ali, era só os passinhos, não é? Mas diz que tiveram que desistir porque não conseguiam com a parte da disciplina dos rapazes, porque diziam que pareciam que a única brincadeira que eles gostavam era nos recreios andarem a mandar pedras uns aos outros e a baterem-se, e nós não conseguíamos controlá-los e tiveram a puxar a escola. Onde é que já ouvimos isso? Não sei, mas em 1925, 26 era assim. E era essa percepção que eu estava a tentar captar para podermos ir percebendo dessa ação que, a partir da Congregação das Servas, se foi estendendo e que agora começa a perceber e começamos a orientar a conversa para o Centro de Conhecimento, é a partir desses escritos, é a partir desse conhecimento que se vai tendo ao longo destes 100 anos, alguns, obviamente, geracionalmente não é possível viver na altura que Luís Andaluz viveu, houve gente mais nova que teve necessidade de saber esse historial.
É este um dos objetivos do Centro de Conhecimento? Sim, é também um dos objetivos, sim. Quando olhamos para a Luísa, de facto, é uma mulher tão inteira e tão plurifacetada e tão interessante a sua vida, não é por ser a fundadora da minha congregação, mas de facto hum, que que é uma pena guardá-la para nós, não é? E do ponto de vista da Igreja, agora se pudermos falar aqui um bocadinho disto, o Papa Francisco também nos faz esse repto, porque em 2017, estava aqui a ver se me engano, 18 de dezembro de 2017, hum, declara que Luísa tem uma vida heroica, tem uma vida em que vive as virtudes cristãs, vive a sua vida de mulher e de mulher cristã de uma maneira ótima, heroica, não é? Muito bem, muito plena, em linguagem corrente, muito plena. E que, portanto, tínhamos que divulgar a sua vida. Isso já era um repto, mas este ficou como que um repto oficial, não é? E, de facto, não podemos guardar para nós aquilo que é uma coisa muito boa. Ligando a Luísa, tínhamos 3 casas importantes ligadas a ela também, 3 casas grandes, que hoje, para os nossos estilos de vida já sobram, não é? Porque vivemos de outra forma como que se vivia antigamente e também somos menos, vivemos de outra maneira, de facto, vive-se de outra maneira, que é a casa onde eu estou neste momento, que é no Lar de São Mamede, Rua da Escola Politécnica, aqui ao pé do Rato, em Lisboa, uma casa que ela compra em 1934 para instalar o Governo Geral da Congregação e também casa de formação, e pronto, e que existe até hoje. Tínhamos as 2 casas que já falámos em Santarém, a casa de família dela, portanto o Palácio Andaluz, hoje Casa Madre Luísa Andaluz, ali ao lado da Igreja do Milagre, e tínhamos a Fundação Luísa Andaluz, o Convento das Capuchas, no qual a Fundação Luísa Andaluz ocupa uma parte do convento e que também se precisava de tudo dar uma volta de outra maneira, e pensámos como é que nós podemos fazer isto. Reunimos um grupo de amigos, de pessoas conhecidas que nos podiam ajudar e fomos pensando como é que nós podemos trazer Luísa e a vida dela, não só do ponto de vista biográfico, mas aquilo que ela era, esta educação integral, este transformar a sociedade, este fazer bem, este multiplicar o bem, como é que o podemos fazer hoje, com a linguagem de hoje, com os métodos de hoje, tendo estas 3 casas enormes que tínhamos para trabalhar. Então, o Luísa Aleixandre Centro de Conhecimento surge assim. Com muito empenho, com muito troca de ideias, com muito para aqui, com muito rasga papel, escreve, põe, abre, faz. Começámos por tentar explorar alguma coisa e criámos uma exposição itinerante chamada mesmo assim, Exposição Itinerante Conhecer Luísa Andaluz, que anda já tem não sei quantos mil quilómetros de passeio por Portugal e também nos outros países. Neste momento está no Vimeiro de Alcobaça, creio que quando o programa estiver no ar é aí que estará, vinda de Pombal, portanto anda sempre a passear de um lado para o outro, e que dá este conhecer desta mulher e da sua obra, e depois começámos a ver então o que é que vamos fazer às casas. Então, a primeira que abrimos um espaço, a Casa Madre Luísa Andaluz continua a ser a residência das irmãs, e é onde estão as nossas irmãs mais velhinhas, continua a ser isso tudo, mas rearrumámos a casa de uma maneira diferente e é lá que está a cripta com os restos mortais de Luísa, é lá que está uma capela muito bonita e moderna, porque apesar de ser um palácio do século XVIII, XIX, o que acontece ele estava muito degradado e, portanto, também está bastante modernizado por dentro. Tem uma parte ainda antiga, mas tem uma parte moderna, e esta capela é muito bonita. E abrimos esta parte ao público. E, portanto, temos uma parte expositiva ligada à vida de Luísa, ao seu percurso, poder visitar a cripta, tem quartos onde também se pode pernoitar em algumas circunstâncias, não é um hotel, mas onde podemos abrir em algumas circunstâncias essa possibilidade, e das pessoas estarem. Uma casa muito dedicada à parte do acolhimento e da espiritualidade, uma casa mais silenciosa, também tem uma biblioteca que se pode consultar, o auditório, isto. Depois,
Isto fez em abril, abrimos em abril de 2022. Uhum. 2022? Desculpem, estamos em Hoje é 23, 23, em 22, abril de passado. 22, exatamente, Sim, abril de 22, já estou. Isto que quando chegamos ao fim do ano começamos a baralhar as datas, os sim, anos. sim, sim. Abril de 22. Depois, em setembro de 22, abrimos aqui em Lisboa. Portanto, também é a nossa residência, eu vivo cá com outras irmãs, continua a ser a nossa residência, continua a ser a sede do Governo Geral, e uma parte da casa abrimos ao público também, neste diálogo com como é que Luísa, como é que é a nossa vida, como é que a sua obra se pode dialogar com a sociedade de hoje e com uma sociedade contemporânea, cosmopolita, como é a cidade de Lisboa. Nós estamos na Rua da Escola Politécnica, em pleno, na fronteira do Bairro Alto, entre o Bairro Alto e o Rato, o Marquês de Pombal, portanto, no Sim. centro de Lisboa, com imensas pessoas. Como é que podemos dialogar isto? Então, aqui temos, as pessoas podem estar. Agora temos, por exemplo, uma exposição de presépios, temos várias atividades culturais, concertos na escadaria, portanto, agora nesta época de Natal. Portanto, é mesmo este diálogo que queremos, assim como Luísa queria transformar a sociedade, como é que hoje podemos transformar e como é que lhe podemos dar um toque em que todos possam ouvir esta linguagem, possam eles próprios ser depois transformadores da sociedade onde estão, nas famílias onde estão, no trabalho onde estão, na vida onde estão. E de facto a beleza também, a cultura, um bom livro, tudo isso são fermentos. E isso do ponto de vista do pensamento ou da ação da Madre Luísa Andaluzá. Com ela como base, sim, ela é a nossa inspiradora sempre, né? O Evangelho é o nosso inspirador máximo, mas Luísa, a forma como ela o viveu, ela nos dá as diretrizes. Depois, este centro de conhecimento ainda tem um terceiro polo, que ainda não abriu, que é no Convento das Capuchas. Portanto, geralmente nós usamos toda aquela coisa que chamamos fundação, mas não está correto, porque a fundação é uma valência daquele convento, o edifício, a propriedade é muito grande, não é? Aquele quarteirão todo. Já agora, para quem não sabe, situar o Convento das Capuchas. Então ajudo que é melhor. Quem é de Santarém pode explicar melhor. Sim. Sim, fica a seguir ao cemitério, é esse... Quem vai da Igreja do Milagre para o cemitério, Exato. ele fica do lado direito. Fica Exatamente. ali. Há aquela esquina, quem vem do Palácio Assim, Campo, quem vem da exato. Biblioteca Municipal e quem vem da Igreja do Milagre. Portanto, esse edifício que faz aí essa esquina, Do lado a direito. esquininha do Milagre e esse bico, não é, que aquilo faz Sim. ali um triângulo, esse é a Casa Madre Luísa Andaluz. Sim, sim. E depois tem essa ruazinha estreitinha ali, que a Rua das Esteiras, é a fundação. Portanto, é só os carros passam, os carros querem ir para Lisboa ou querem ir para a cidade, têm que contornar sempre o Convento das Capuchas. Exato. Portanto, é todo esse quarteirão. Todo esse quarteirão. Sim, exatamente. Tem o edifício em si, muito bonito, com claustro, interior, muito bem. E depois tem uma parte também de horta, de jardim-horta, e ainda tem umas casas na ponta, que eram uns barracos de fazer os chouriços e tinha a lareira para fumar e essas coisas nesse tempo. Como já nada disso existe, também reabilitámos esse bocadinho. Então, o Convento das Capuchas, neste momento, a partir de janeiro de 24, sim, já estou baralhada com os anos, a partir de janeiro de 24 vai ter 4 valências. Não é? A Fundação Luísa Andaluz, que está lá a fazer 100 anos e continua, tem a sua autonomia própria, o seu espaço próprio no convento. A comunidade das Irmãs Servas, que também sempre lá viveram e que são o apoio à Fundação e a todas as outras valências que ela existe. Nesses barraquinhos lá do fundo do jardim, como dizíamos, já tem um centro universitário que já abrimos há uns anos, chamamos a CASA, Centro Académico de Santarém, CASA, que está aberto para que os jovens universitários possam vir estudar autonomamente, poder fazer pequenos eventos, conferências, palestras. Tem um programa próprio, mas depois também aberto à criatividade dos grupos. E abre então a 21 de janeiro de 24. Está para breve. Breve.
o último polo, o terceiro polo do Luís Andaluz Centro de Conhecimento. E com esta tríade, gostávamos pensamos que este nosso projeto fica completo, não é? Então, a Casa Madre Luís Andaluz, mais dedicada à vida de Luís, à sua biografia, à sua linha histórica, não é? E, portanto, mais dedicada também à espiritualidade e ao acolhimento. A Casa de Lisboa, como foi comprada em 34 e depois é em 39, que aqui a congregação é aprovada civilmente e canonicamente, e sempre foi a sede do Governo Geral, é mais dedicada à parte dela como mulher fazedora de obras, empreendedora, etc. E, portanto, tem todo o objeto expositivo e o conceito que nós aqui temos é muito por aí, costumamos dizer que é dedicado aos projetos e às realizações. E a do Convento das Capuchas está mesmo no cerne de quando Luís, aos 14 anos, oficialmente começa a sua atividade educativa. E, portanto, então vai estar mais ligada às questões da educação e da transformação social. Portanto, queremos ter esse link também aberto, sempre abertas à comunidade, é sempre isto que queremos. Portanto, vai ter um espaço também de uma sala ampla e bonita, está a ficar muito arranjadinha, portanto, depois vão ver, e muito bonita, a meu ver, de um espaço de cowork, de trabalhos com as escolas, também uma sala digital onde podemos passar filmes e criar novos aí, portanto, a par das coisas antigas do próprio convento, da roda e da capela, que são... Exato. E também tem a parte de residencial de jovens, ou não? Não. Nesse caso não. Não. Sim. Somos capazes de depois vir a ter um ou outro quarto disponível, mas Pois. não Para tem. quem, quando falou ainda há pouco no centro académico, não tem essa parte de residência temporária. Quem ande. É um sonho, Pois. mas as coisas às vezes não são fáceis depois de se concretizar na prática. Sim. Poderíamos vir a enverdar por alguma coisa do género e sabemos que é uma realidade muito premente em Santarém, e alguns vêm-nos pedir e nós temos aberto a casa quando é necessário em alguns casos, mas Ainda não chegaram lá. Mas ainda não chegámos lá. Vamos ver Exatamente. se chega. Mas já agora, em relação, vocacionado em relação ao centro de conhecimento, que é uma das partes é uma das valências que nesse caso, o centro de conhecimento é o próprio, já está em funcionamento. Já está em funcionamento. Naquele espaço que ainda vai abrir outras valências. Estas mais ligadas à parte educativa e social. Exato. Neste caso, o Centro de Conhecimento ele próprio, e agora detalhávamos um pouco essa parte, oferece o quê? Ou seja, oferece trabalho que a própria congregação vai fazendo, oferece possibilidades de quem tem interesse em investigar ou conhecer a vida ou até a sociedade a partir dos olhos de Luís Andaluz, também é possível nesse centro de conhecimento. O que é que podemos ter ao ir ao centro de conhecimento? Aquelas perguntas são sempre difíceis de responder. Não, as perguntas... Exatamente. Como é um projeto, é verdade, mas como é um projeto que ainda está em construção, estamos a construir, não é? Estamos a construir, não está assim tudo fechadinho. Mas, sim, claro. Mas é um pouco bom, tudo... é bom sinal. É bom sinal. Mas é um pouco tudo isso que acabou de dizer. Portanto, nós temos a preocupação de ter alguma programação própria, temos uma equipa, não só irmãs e leigos e pessoal assalariado e, portanto, e colaboradores que nos ajudam e pessoas que nos ajudam a pensar. Temos uma equipa muito interessante e plurifacetada. Já agora, com quantas pessoas, mais ou menos? Também tinha essa questão aqui mais à frente. Quando estamos a trabalhar, neste momento. Mais ou menos, enfim. Nestes diferentes níveis, uns mais no terreno, outros mais no pensamento, somos uma equipa aí à volta de 10 pessoas. Sim. E com isso vão então tendo atividades, que era o que vamos exatamente, procuramos ter sempre uma programação, temos um site e nas redes, por isso podem-nos seguir, é só pôr as iniciais, é lacc.pt, www.lacc.pt, depois está lá os links para o Facebook, que isso eu não sei de cor, e para o Insta e para esses sítios. E
Portanto, vamos sempre tendo a nossa programação, pelo menos uma vez por mês, em temos sempre qualquer coisa. Às vezes é um bocadinho mais do que isso, outras vezes pode haver algum espaçamento, e essa programação tenta passar o que é a vida de Luísa, como estávamos a dizer há bocadinho, ela é sempre inspiradora, mas com esta linguagem de hoje, não é? Por exemplo, o ano passado publicámos, entre 22 e 23, publicámos todos, era um desejo da congregação, e o Luísa Ana Lúcia do Conhecimento levou isso a efetivo. Os escritos integrais de Luísa, onde fomos publicando, são 6 volumes, editados pela Lucerna, e fomos faseando e fomos fazendo. Em cada um dos volumes fazíamos um encontro, uma conferência, tínhamos um momento cultural, ou de música, ou de teatro, ou de pintura. E isto procuramos, isto é uma chave um pouco do nosso trabalho, da forma como trabalhamos. Por exemplo, com as Jornadas Mundiais da Juventude, aqui em Lisboa, fizemos um ciclo de 3 conferências sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, sobre o lema das jornadas. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Fizemos um primeiro sobre Maria, e o que é que eram estas Marias? As Marias de hoje, convidámos tudo no feminino, só como este foi só no feminino. Então às vezes chegavam os senhores e desculpem, mas eu gostava de assistir. Não, estou a dizer é que as conferencistas são mulheres, os homens podem vir assistir, porque é que não vão poder? Então foram geralmente sempre 3, uma jornalista e 3 conferencistas, 3 mulheres que tivessem vidas interessantes para contar. No fim, havia uma pintora que deixava 2 obras suas, que estava exposta durante todo o mês. No outro mês a seguir, segunda conferência do Levantou-se, não é? Mulheres que tiveram que dar a vida, que deram a volta por fora, uma refugiada, uma rapariga com um problema físico. Pronto, outra vez outra pintora que deixou durante o mês. Aqui, por acaso, não, aqui foi uma associação de pessoas com deficiência que deixaram as suas pinturas. Depois, o último também, pressadamente, mulheres de vida cheias de coisas multifacetadas, cheias de como é que vivem isso com verdade e com integridade, sem serem dispersas na vida, não é? Como é que continuam a viver uma vida íntegra e boa. E mais uma vez, depois tivemos as casas para as Jornadas Mundiais da Juventude, pronto, foi outra vida. Lançámos também neste contexto nem era bem um concurso, era uma formação, sim, mas também um concurso de curtas-metragens para jovens ligadas às Cinema-vídeo. Era sim, para jovens, que ainda é um projeto que ainda está incompleto, em curso. Portanto, entre conferências, fizemos, por exemplo, em Santarém, depois vamos brincando que é as tradições. Trabalhámos no mês de junho com o São João, tão importante na cidade. Fizemos umas semanas com as crianças, com atividades sempre ou de pintura, ou de música, ou de artes plásticas, muito interessante, também em parceria. E aqui eu tenho que dizer que, costumo dizer que são os nossos padrinhos, a nossa madrinha, que é o Museu Diocesano de Santarém, que nos ajudou imenso desde o início e que sempre nos vai dando. Depois vamos tendo algumas exposições de objetos, temos uma exposição online que chamamos o Peça a Peça, que em cada mês no nosso site damos conta, na última sexta-feira de cada mês, de uma peça do espólio da congregação, em que conta a vida de Luísa, alguma parte da vida dela, alguma parte da congregação ligada a alguma efeméride que acontece nesse mês ou nesse ano e que vamos dando conta. Portanto, esta mistura entre aquilo que é do espólio, do que é histórico, e o que ele pode transpor para a contemporaneidade e que ligações eu posso fazer, isto é uma das nossas formas de trabalhar, sim. Ainda neste aspecto, estava agora a recordar, já várias vezes mencionou isso, essa necessidade ou essa afirmação de contemporaneidade. Havia alguma colagem da ação de Luísa Andaluz a um passado que ficava congelado e que não era atualizado ou reatualizado, ou por outro lado, a necessidade da própria congregação se posicionar como a ação transformadora a partir da ação da Madre Andaluz para atualmente poder ter
uma intervenção maior na sociedade. Não sei se entendi totalmente a sua pergunta, eu mas fiz se eu duas não perguntas. entendi, eu Sim, vou sim, dizer o que percebi e veja. tá bom. Eu acho que não havia uma parte histórica que dissemos assim: "Está lá tudo muito atrás e agora temos de dar um refresh a isto para hoje". Não creio que seja isto. A própria Luísa é uma mulher contemporânea, não é? Ela é muito contemporânea do seu tempo. Talvez pela sua educação também, não é? Era Visconde, filha do Visconde Andaluz, não é? Todas essas coisas, mas a sua mãe disse uma mulher de uma têmpera muito, muito interessante e, era, e ela era descendente americana, de Filadélfia. E, portanto, também tinham fizeram aqui um input também nas famílias portuguesas que deu algum incremento. Portanto, Luísa tinha acesso a revistas americanas que vinham, a revistas faziam concursos entre elas, entre as diferentes irmãs que ganhavam na América e noutras partes da Europa. Portanto, ela tinha uma visão, ela falava fluentemente 5 línguas, portanto, ela tinha uma visão muito interessante do mundo. Também isto do lado da mãe. Do lado do pai, o pai é um político, não é? O pai é governador civil, foi no Funchal, depois veio novamente para Santarém, é governador civil de Santarém, até se reformar, digamos assim, era uma pessoa ativa politicamente. E Luísa conta as reuniões de outros senhores que na altura, ela fala de Índice Ribeiro e outros contemporâneos do pai que se reuniam em casa e onde o pai às vezes quando as conversas aqueciam dizia: lamento, meus senhores, devo-vos dizer que estão presentes as minhas filhas, para eles contornarem um bocadinho. Controlar um bocadinho a conversa, sim. Portanto, Luísa isto tudo também vai bebendo na sua educação e na sua maneira de ser. Portanto, é uma pessoa muito aberta à sociedade. Às vezes, eu não gosto de dizer estas coisas, mas passa isto muito, esta comunicação de que ela era uma mulher à frente do seu tempo. No sentido disto, de muito atenta, uma mulher que lê o jornal todos os dias, que sabia o que se passava, que estava atenta ao que fazia. Por exemplo, estas obras sociais que ela queria, ela não queria só por uma ideia da cabeça dela. Houve irmãs nossas do primeiros tempos que foram à América ver como é que se fazia, foram a Paris ver como é que se fazia, portanto, e trouxeram essa inovação para Portugal e incluíram, portanto, eu acho que quando eu falo em contemporaneidade de hoje, é um repto que Luísa nos deixa da sua própria ação de fazer, não é? Não se colem àquilo que sempre foi, não é? E ela Congelar as coisas, congela, exatamente, não congela. A casa de antes era assim, mas ela fechava e abria. Eu falei disto das obras, mas não abria, agora abri estes seus coisas, agora é só vou fazer isto. Fechava este, abria aquele, deixava este com as outras pessoas e abrir outro. Não ficava estagnada, de facto. E isto quer dizer, mas com um pensamento, mas bem focada e bem pensada, não é? Quem dera podermos aprender essa parte dela. E, portanto, cria uma congregação que um dos filões que nós muitas vezes dizemos e que eu gosto muito, da nossa forma de agir, da nossa cultura institucional, digamos assim, é estarmos atentas às necessidades de cada tempo e de cada lugar para lhe dar a melhor resposta. Agora dizemos aqui em termos de igreja, a melhor resposta do Evangelho. Sim, claro. Esta é a melhor resposta, para que as pessoas possam viver de facto uma vida digna, em plenitude, que é isso que se quer e é isso que Jesus deseja para cada um de nós, que sejamos pessoas, homens e mulheres em pleno, não é? Plenamente felizes e íntegros. E por isso isto é um desafio, não é? O que se fazia, e ela própria diz, nós alterámos muito os nossos métodos, o que se fazia há 20 anos não é o que se pode fazer hoje, a sociedade evoluiu muito, e ela fala isto. E a própria congregação e a própria fundação e o seu conhecimento vão reatualizando essa ação e pensamento da Luísa para os dias de hoje, Claro. Enfim, com os contextos atuais, não é? Exatamente, esse é um repto, portanto, pegámos nesta casa de um palacete burguês de meados do século XIX para uma casa que quer estar em diálogo com a sociedade contemporânea do século XXI, e isto são desafios grandes. De linguagem, de espaço, de design gráfico, de arquitetura, são... E suponho, mas ir-me-á dizer
com dificuldades para fazer todos estes projetos, esta ação, esta inserção, esta transformação da sociedade? Que meios têm para existir? Como é que funcionam? Essa ainda é mais difícil do que a da bocado, a pergunta. É assim, há um investimento inicial da congregação, não é? Esta questão de viver a vida religiosa, e nós como congregação, a vida que temos o voto de pobreza, leva-nos a um estilo de vida que sabemos aproveitar do pouco, fazer o máximo que se pode, não é? Pronto, portanto, isso aí ajuda-nos muito, não é? Voltando à Fundação Luísa Andaluz, é assim que ela existe, porque em termos de contas está sempre péssimo, não é? Portanto, é os donativos dos outros, das pessoas que, graças a Deus, de Santarém sempre se dão, e é isto que vai mantendo em pé. Aqui houve um investimento de facto da congregação, vimos que era necessário e investiu-se, e há um investimento inicial, mas agora que temos as 3 casas, não podemos mais, não é? Não se pode continuar. E, portanto, este é um dos grandes desafios para 2024, que é tornar este projeto sustentável, não é? Autossustentável. Não estamos à espera de vir, do ponto de vista financeiro, ganhar daqui nada, e não é para isso que trabalhamos, mas sustentável tem que ser, porque senão depois não vamos conseguir. E os meios não... Mas sempre... E agora não temos grandes meios, estamos à procura deles. Portanto, quem nos estiver a ouvir é bem-vindos. Quem tiver ideias, estamos de portas abertas para vos receber. Pois essa é sempre, não só com a vossa congregação, mas também com outras associações, que vamos sabendo das dificuldades que existem. Para a existência e obviamente... Temos candidaturas a algum projeto, alguns mecenas, mas até agora confesso publicamente que não tem sido por aí, não tem sido, pronto, ponto final, não é? Mas temos que nos empenhar mesmo. Temos que nos empenhar, procurar ver, e também com quem sabe um pouco mais disto do que eu, e nos ajudarmos uns aos outros a procurar, mas sim, portanto, quem tiver assim com vontade de colaborar com este projeto interessante, faz favor, avise-nos. É muito mais, ainda para as pessoas ficarem a perceber, é muito mais o donativo ou o empenhamento individual, ou há entidades que, pelo vosso esforço, pela vossa atividade, há entidades que podem apoiar mesmo as atividades que fazem? Podem, sim. E têm apoiado? Não muito. Também confesso que com um projeto, quando às vezes está a construção, também não é tão fácil de expormos as ideias. Há algumas entidades, alguns parceiros nossos têm sido ótimos e impecáveis, e eu aqui tenho que referir a alguns parceiros de peso. Já referia como madrinha e como grandes conselheiros e com ajuda o Museu Diocesano de Santarém, sem dúvida, mas não posso deixar aqui de dizer também publicamente 2 entidades, além da Câmara Municipal de Santarém e também de Lisboa um pouco, que nos apoiam, não financeiramente, isso não é possível, mas dão-nos outros apoios que também acabam por ajudar financeiramente, e nem que seja dizer, ok, podem fazer, isto é ótimo, não é? Mas a Escola Superior de Educação de Santarém, o Politécnico de Santarém, mas concretamente a Escola Superior de Educação de Santarém, tem sido um parceiro de terreno muito interessante, e como o Politécnico de Tomar, que também tem sido outro parceiro, e portanto não são... É uma parceria do ponto de vista de conhecimento e de troca de gestão e de trabalho de terreno que temos feito em comum, que tem sido muito, muito bom, e isso tem-nos ajudado muito. Sim, se por nós sozinhos teria sido muito impossível. Depois, por exemplo, nestes momentos mais culturais e assim, é tudo entre amigos, não é? A maior parte, já temos pago algum ou outro músico, mas, por exemplo, o Conservatório de Música de Santarém vai lá com os seus alunos e faz. Em Lisboa temos algum coro ou outro amigo que aparece e que faz, ou outros que fazem só assim, mesmo só para a deslocação e mais nada. Portanto, e com isto tudo vai-se conseguindo fazer, mas para se continuar a trabalhar é preciso um pouco mais, não é? E também pela justeza de quem trabalha nestes meios.
pessoas, muitas vezes para a cultura não se... Gostamos todos de ver o concerto que é de graça, não é? Uhum. Mas mesmo que se ponha lá uma caixa à entrada do nativo, É insuficiente. as pessoas, boa, é de graça, podemos entrar, acontece-me aqui muita coisa, não, temos a casa aberta, pode visitar se quiser, e é de graça, é sim, pode visitar, se depois nos quiser. E quem é que, por exemplo, às vezes dá donativos? Os estrangeiros. Aqui em Lisboa vejo isto muito, porque há uma outra cultura. Por exemplo, Sim. onde os museus estão abertos são gratuitos, mas estão lá as caixas e as pessoas de facto dão aquilo que acham que é justo. Nós não temos essa cultura em Portugal ainda. Mas, olha, era uma das coisas que gostávamos de contribuir, porque de facto gostamos de continuar a fazer as coisas gratuitamente, tem a ver com a nossa maneira de ser e gostaríamos, mas as pessoas saberem que temos que partilhar aquilo que é justo, não é? Mesmo com aqueles jovenzinhos cantar, jovens músicos, e que vão partilhar e ficam todos contentes porque têm a possibilidade de fazer uma atuação, e isto também é um objetivo nosso, não é? Abrir esse espaço para que novos talentos possam ter um espaço de atuar, tanto vista da pintura como do teatro ou da música, mas não, eles também precisam, também é um estímulo para eles se pudéssemos partilhar com eles. Portanto, se quem vem ver dissesse, muito bem, um espetáculo deste eu acho, não sabe, vou dizer um valor qualquer, 10 euros acho que era justo dar, se eu vou gastar não sei quantos, 50 num concerto não sei de onde, era bem, 5 ou 10, ou seja o que for. Com isso, partilhávamos de outra maneira e era um estímulo também, por exemplo, para estes miúdos, por exemplo, coisas do género. Mas é assim, fazemos lá. Mas nesse aspecto, não sei se das coisas que possam fazer para a comunidade, para o exterior. Depois também esta questão, as pessoas, esta questão também de voluntariado, estava a dizer só de entidades, também podem colaborar, por exemplo, sei lá, ou em transportes, ou nisto e aquilo, que são coisas sempre muito caras, mas por exemplo, também com algum voluntariado. Olha, eu posso, dou uma tarde para estar aí convosco e ajudar a trabalhar, a fazer. Ótimo, fantástico. Desculpe. Eu estava a colocar a entidade, enfim, e sendo fundação, pode ser através da fundação juridicamente constituída, poder também concorrer a candidaturas que haverão de apoio a iniciativas mais sociais ou mais conhecimento, mas também nessa lógica da programação da atividade cultural, se é um concerto, se é uma conferência, poder também as entidades autárquicas, seja a Câmara, seja juntas de freguesia, poderem, por vezes têm já programas constituídos para dar apoio nessas áreas, e a Fundação constitui-se também como um elemento de candidatura para a sua atividade, que sempre é um fator de não custo para a Fundação, para a Associação, e que pode ser suportado pelas autarquias, como, por exemplo, acontece com uma associação outra mais cultural, mais recreativa, enfim. Estou a tentar dizer que... Sim, é o nosso. Temos todas essas hipóteses, algumas em cima da mesa, algumas já a começar a trabalhar-se nelas, e vai ser um dos nossos objetivos 24. Estou a deduzir pela conversa que obrigaria a alguém vosso a estar mais ligado a estas lógicas da gestão e da inserção no meio artístico, cultural, de candidaturas, de modo a providenciar, enfim, o vosso plano de trabalho, no fundo é disso que se trata. E sendo esta parte do centro de conhecimento também essa ponta também para o exterior, poderia ser uma forma que fizesse caminho para as ajudas. Terá que fazer, sim. E terá que fazer, que é mesmo assim. Em relação ao centro de conhecimento, alguma nota que queira destacar? Estamos a começar a terminar a conversa. Se faltou dizer alguma coisa que possa ser interessante para divulgar junto. Não sei, eu acho que já dissemos muita coisa, e vão-nos seguindo, vão à nossa página também no Facebook ou também no Facebook, em ambas. O Facebook acaba por ser mais coisas muito práticas, vamos pôr, não é? Coisas mesmo, está a acontecer isto, na página está mesmo o que nós somos, o que temos feito, por exemplo, essa questão do peça a peça, as exposições, estão lá todas, é um bom repertório e um bom estudo para Luísa, de Luísa. Já há pessoas a fazer, há bocadinho tinha perguntado se possam investigar sobre ela, sim.
há pessoas a fazer investigação sobre ela e que depois nos vêm ter connosco e para aprofundar mais, ótimo, fantástico, tanto do ponto de vista de educação como do ponto de vista social tenho feito. E, e estejam connosco. Eu gostava de convidar a fazerem parte deste projeto, porque de facto não é uma coisa que nós não gostamos de trabalhar, não temos trabalhado assim, de fazer qualquer coisa que vamos fazer para todos, mas de envolver todos no projeto connosco. Luísa trabalhava muito em rede com todas as pessoas e envolvia-os todos e também gostávamos de o fazer, portanto, é assim, é, E, as minhas palavras são essas, um convite a estarem. E quem é uhum. de Santarém pode ir passando pela Casa Amado Luís Andaluz e a partir de 21 de janeiro também por esta parte do Convento das Capuchas. Mas Exatamente. Já agora, e afinal de conversa, permita-me um dado mais pessoal. A irmã Mafalda Leitão é responsável pela parte do Centro de Conhecimento. sim, neste momento estou a coordenar aqui este projeto. Exatamente. Sim. Está mais em Lisboa, mais com pé em Santarém, pé em Lisboa? Eu gosto muito de andar do comboio de Lisboa para Santarém, de Santarém para Lisboa, mas vivo em Lisboa, sim. Já agora, iria perguntar-lhe assim, se calhar em relação à instituição, a mesma coisa, mas o trabalho que teve ou a formação que teve que ter para chegar a esta situação é igual para todas? O seu percurso é individual, é único? Que formação teve ao longo do seu percurso para chegar aqui na Fundação Andaluz? Para eu ser irmã, Sim, 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 congregação, sim, 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 sim. bom, isso qualquer formação dá. Eu posso, o Uhum, meu percurso muito rapidamente. Eu sou de Lisboa mesmo, nasci uhum, uhum. e criei-me em Lisboa, Nada e piada. sou nada e criada em Lisboa, e pronto, fiz o meu percurso escolar normal, e no final do secundário comecei a pensar que ser irmã era uma opção de vida e que era por Uhum, aí que a minha vida se encaminhava. Entrei para a faculdade ainda já com essa ideia a pensar, mas sem muita certeza. Eu sou da área das ciências, entrei para a Engenharia Física na Universidade Nova de Lisboa e depois fiz até o segundo ano. E no segundo ano decidi mesmo entrar na congregação. Fiz depois a formação inicial, que é específica para ser irmã, que se chama, uhum. no nosso caso, são ali 3 anos postulantado, 1 ano postulantado e 2 noviciado, são assim nomes estranhos, mas são esses Sim, 3 anos uhum. que fiz, e até fazer os votos como irmã. Depois, como irmã já, ainda irmã em formação, depois temos mais 6 anos de formação como irmãs, de formação inicial, vimos que era bem eu continuar a estudar e ainda voltei à Faculdade de Ciência e Tecnologia, à nova, À terceiro ano física, à para a física. Física, Engenharia Física, mas depois não acabei em Engenharia Física e pedi a mudança de curso para a Faculdade de Ciências e terminei em Ensino da Física e da Química. Depois Uhum. lecionei alguns anos como professora de Física-Química nas escolas públicas, como algumas irmãs Ok, nossas sim. fazem, e depois continuei, pronto, depois fui misturando outras coisas aqui pelo meio, também na área da espiritualidade, Uhum, de uhum. acompanhamento espiritual, ligado aí, e depois mais tarde deixei as aulas, dediquei-me também aqui um bocadinho mais a questões de pastoral internas da congregação e depois terminei um doutoramento em Ciências da Educação, na área do desenvolvimento sustentável, com professores também de Física e de Química. E com esses As ensinamentos todos, problemáticas da água. Pronto. e com esses ensinamentos, então, esta inclinação mais para o centro de conhecimento que faz jus também a todo esse percurso que foi Sim, fazendo. sim, a nossa formação, eu costumo dizer isso e dizia isso aos meus alunos, nós começamos, ouvi isso a um professor meu e acho que nós temos uma formação de base e ela dá-nos as nossas capacidades para depois fazermos outras coisas no Outras coisas. futuro. Mas, então hoje em dia muitas vezes não é a licenciatura que se termina onde nós vamos acabar o Sim, sim, resto da sim. nossa vida, que Exato. ela me ajuda muito, sim, mas depois faço outras coisas. A física está sempre cá este bichinho e faço. E Claro. digo, mesmo no Lisado do Centro de Conhecimento, já trabalhei aqui temáticas da água e do desenvolvimento, porque elas estão sempre cá pegadas e também aparecem. E também serve de exemplo também para o caminho que Luís Andaluz, digo eu, que Luís Andaluz começou por trilhar e que vai tendo na vossa ação a sua continuidade e também, por exemplo, prático de cada um
ou se cada uma, nesse caso, para poder ir também, ir mostrando aos outros, voluntários ou não, que o caminho, caminho pastoral, que o caminho da congregação pode ser esse e que tem méritos para poder ser continuado. É um pouco uma síntese, resumo, muito abreviada desta nossa conversa. Agradecer à irmã Mafalda Leitão o facto de ter estado connosco nesta conversa de hoje, dando conta não só da fundação, ou dos inícios da Fundação Madre da Luz, também a ação que teve em Santarém e fora de Santarém, e que se espalhou um pouco por todo o país e também no estrangeiro, e esta dedicação agora mais aturada para o Centro de Conhecimento. Obrigado, irmã. Obrigada, muito obrigada por este convite e por esta conversa agradável, foi sempre umas atrás das outras. É sempre muito interessante. Um pouco para dispor, porque também quem nos ouve poder estar mais por dentro e a conhecer a vossa ação e aquilo que, neste caso, na região, pode ser também capacitador para a transformação da sociedade. Todo este trabalho, eu costumo dizer, é mesmo para servir e para ser útil a todos os que passam por nós, porque senão não vale a pena, fechamos as portas e remamos. Portanto, disponham de nós, desafiem-nos, força. Irmã Mafalda Leitão, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. E da nossa parte, o ano de 2024. Exatamente, já agora um melhor ano para 2024 e que se cumpram os desafios que aqui também ficaram elencados. Muito obrigado. Obrigada, obrigadíssimo. Da nossa parte, Canal já nos ficamos, obviamente, por aqui. Contamos voltar na próxima semana. Nos canais respectivos que já falámos, já comentámos, podem ouvir estas e outras conversas. E na próxima semana teremos outro convidado, outras conversas, para podermos ficar mais informados daquilo que se passa à nossa volta. Até para a semana.